Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai ver uma história muito interessante que falam sobre reis. Então hoje você pode ficar muito atento sobre esses livros e sobre o que nós vamos contar a respeito de reis da terra, né? E aí eu estava estudando e vendo a história, né, do povo de Israel, que é o povo de Deus, que foi gerado, né, no decorrer dos anos, e eu estava pesquisando e vendo muitas coisas curiosas, né? Mas você sabe que eu estava no meio das minhas caixas cheias de fantasias e coisas que eu tenho, e olha só, encontrei uma coroa. Olha só que linda coroa. Só que aí eu vi que essa coroa aqui não é bem, né, de uma rainha ou de uma princesa, mas pode ser minha e pode ficar muito bem aqui na minha cabeça. Aí eu vou contar para vocês a história então de vários reis que apareceram no povo de Israel. Nossa, mas o povo de Israel precisava de rei? Se tinha Deus e os profetas, o povo de Israel precisava de rei também? Pois é. Então é isso que nós vamos descobrir e nós vamos entender a razão de tantos reis junto ao povo de Israel. Antes de hoje, nós vamos estar lendo o versículo que é para a gente também decorar, o versículo que é para a gente guardar não só no nosso coração. A gente tem que guardar também na nossa mente, decorando, porque quando a gente estiver no momento de aflição, no momento de dificuldade, um medo de alguma coisa, é a palavra de Deus que está guardada no nosso coração, que está frisada, que está bem marcada na nossa mente, que vai se levantar e vai fazer com que o Espírito de Deus nos dê a segurança e a gente não fique com tanto medo, fique tanto triste, né? Então, é nesse sentido que é muito importante a gente saber, governar, ser reis e rainhas, né? Também com Jesus no nosso coração. E não é que eu lembrei de um cântico que diz assim, eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso eu canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nenhum mal eu vou temer, cumprindo o meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. Muito bonita essa música, né? Então ela fala que Jesus é o nosso Rei. Vamos lá então ao versículo de hoje que nós vamos estar vendo e lendo a cada momento, tá bom? Bom, para começar a gente tem que entender o que aconteceu com o povo de Israel. Quando Deus abençoou o povo de Israel, sendo seu povo, Deus aumentou o número de pessoas do seu povo, então foi aumentando. E o povo de Israel era tão grande, mas tão grande, que havia necessidade de muitos se juntarem, então houve a divisão do povo do norte, né? Israel do norte e Israel do sul. E assim, com duas separações, o povo precisava ser cuidado. Então, desta parte haviam pessoas que cuidavam do norte e pessoas que cuidavam do sul, todos adorando sempre a Deus e sobre a orientação de Deus. Todas as vezes que o povo precisava receber alguma ordem de Deus, era o profeta quem recebia a orientação e passava para o povo de Israel, né? Tanto o pessoal, né, o povo do norte como o povo do sul. Como o povo era muito grande, o povo de Israel era muito grande, Deus então escolheu reis para governar o povo de Israel. Então a gente vai lembrar um pouco lá atrás
a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E depois de Saul vieram outros reis e assim foram todos eles governando e cuidando do povo de Israel, juntamente, é claro, com o profeta que sempre estava lá ouvindo a voz de Deus e transmitindo ao rei as ordens de Deus. E assim a vontade de Deus era cumprida. Mas o que acontecia? O povo de Israel, também muitos reis desagradaram a Deus. E em momentos que Deus ficou muito triste, muito zangado também. E nesse sentido, o que acontecia? O povo começou a não ter tanta segurança. O povo começou a ter mais tristeza, mais desconfiança. Eles não estavam obedecendo às leis de Deus. Então, com isso, em seu coração, eles se afastavam mais de Deus. E como Deus estava muito chateado, né, na região que era do reino do norte, o reino do norte, o último rei que governou o reino, né, que estava no trono, foi o rei Oséias. O rei Oséias também foi um rei que ele mandava e desmandava muitas coisas, e uma delas era ele começou a construir altares para vários deuses. E esses deuses, as pessoas ficavam lá e adoravam esses deuses, se curvavam, pediam coisas para esses deuses, viam e limpavam e achavam tão bonito, passavam por eles em qualquer lugar da cidade. O rei deixou que vários anos as pessoas se dedicassem a altares, a deuses feitos de pedra, de madeira, de palha, vários tipos de deuses, né? Deuses que eram bonitos, deuses que, na verdade, nem falavam com eles, mas que, por sua beleza, eram então ali colocados nas cidades. E com isso, o povo cada vez mais foi deixando de adorar a Deus, o Deus verdadeiro. E os reis, então, que governavam ao reino do norte, Deus foi ficando muito zangado com eles, o povo também, e com o povo também. E sabe o que Deus fez? Deus permitiu que o inimigo do povo de Israel viesse e entrasse no reino. E aí o rei Salmanasser era um rei da Síria. O rei Salmanasser, vou pegar ele aqui. O rei Salmanasser, ele conquistou o reino do norte. E essa região do norte, né, ele conquistou esse reino do norte, e o rei que era um rei também da Síria, ele trouxe da Síria, ele juntou ao povo de Israel várias outras pessoas. Então tinha lá homens, pessoas de várias partes da Síria e foram se misturando ali com o povo de Israel. Então houve uma mistura muito grande. E a descendência desse povo, os filhos, a geração, porque um acabava casando com o outro. Então, dessa união de dos dois povos, é que nasceu, então, ali os samaritanos, o povo chamado de samaritano, né? Então, ali, desse reino que houve essa mistura, o povo de Deus já não estava tão puro. Eles não estavam um povo só, já estavam começando a misturar. Então, foi chamado de povo os samaritanos. E assim, o reino do norte, que era grande também, ele foi um reino que foi acabando. Então, quando foi muitos anos, né, depois, 700 anos depois, que o reino do norte foi, então, acabado, né? A gente fala de acordo com o nosso calendário, né, que antigamente era antes de Cristo a divisão e depois de Cristo. Então, essa parte do norte do povo de Israel, ela foi, então, conquistada. E o povo do norte,
então deixou de ser reinado por reis escolhidos por Deus. Depois da queda do Reino do Norte, só ficou então o Reino no Sul. E o Reino no Sul era o Reino de Judá. E o Reino de Judá, ele também foi governado por vários reis que ali Deus colocou também. E um rei que governou durante um bom tempo foi o rei Ezequias. Ezequias governou o reino de Judá por 29 anos. Ele estava no governo durante muito tempo, então ele vestiu a coroa de rei e governou segundo a vontade de Deus por 29 anos. Ezequias foi um rei que agradou muito a Deus. Ezequias não colocou ídolos para o povo adorar. Ezequias sempre fazia conforme a vontade de Deus. E Ezequias também teve um período em que Deus permitiu também que o povo da Síria, né, o povo da Síria também quisesse conquistar a cidade lá, Jerusalém. Então, invadiu a cidade de Jerusalém. Mas Ezequias, como era um rei que ouvia a voz de Deus, ele então pediu a Deus ajuda. E o profeta que ouve a palavra, né, de Deus, o profeta foi também falar com Ezequias. E Ezequias então pediu para que o profeta falasse com Deus, porque a conquista do povo de Israel ia ser muito grande. E Deus então disse a Ezequias, o profeta então disse a Ezequias que ele deveria falar com Deus, ele devia pedir também para Deus. Mas como é que será que ele ia fazer isso? Bom, quando a gente quer conversar com Deus, a gente pode estar em qualquer lugar, né? A gente pode orar e falar com ele em qualquer lugar. E foi o que Ezequias fez. Ezequias, no seu reino, ele foi lá no seu cantinho, ele ajoelhou-se, né? Ele ajoelhou-se e orou a Deus, pedindo ajuda, pedindo que Deus protegesse o povo de Israel. Então, depois que ele orou e pediu a Deus, fez esse pedido a Deus, ele pôde então contar com o profeta que estava lá também ouvindo o que Deus tinha a dizer. E Ezequias, pedindo a Deus, Deus respondeu. Deus então fez com que os soldados da Síria que tentaram entrar no reino fossem todos destruídos. Em uma só situação, 185 mil pessoas, soldados, morreram e não conquistaram a cidade, não conquistaram as cidades do sul, que era principalmente a Judá. Deus protegeu a cidade de Jerusalém quando ele permitiu que todos os soldados da Síria fossem mortos, muitos deles. E uma outra parte fugiu com medo do poder dos soldados de Deus, né? Dos soldados ali do povo de Israel. E depois disso, o rei Ezequias, ele continuou adorando a Deus e o povo também. E Deus se agradou de Ezequias e do povo durante muito tempo. Mas parece que a alegria dura pouco, né? Depois que Ezequias morreu, porque Ezequias era um rei homem, né? Depois que Ezequias morreu, dois reis depois dele não mereciam a coroa. Por quê? Eles não agradaram a Deus. E de novo, o povo de Israel começou a ter o quê? Aquele afastamento de Deus. Porque eles começaram a ter adoração a outros deuses, eles não faziam coisas que agradavam a Deus, e nem mesmo os profetas que Deus enviava, falando daquilo que Deus queria que eles melhorassem, eles não escutavam.
Então, esses dois reis ficaram realmente conhecidos como mais dois reis que desagradaram ali o trabalho, o cuidado com o povo de Israel. Porque Deus tinha escolhido os reis para justamente governar e cuidar do povo de Israel. Porque era muita gente, né? O povo de Israel, o povo de Deus, é muito grande, era muito grande. E então, depois desses dois reis, aí veio um outro rei para governar Israel. Mas esse rei, ele era muito pequenininho. Esse rei ainda era criança. O nome dele era Josias. Josias governou Israel por 30 anos. 30 anos ele governou o reinado foi o reinado de Josias. E no reinado de Josias, o povo de Israel teve a alegria de receber as palavras do livro de Moisés. No reinado de Josias foi encontrada os antigos escritos das leis de Moisés. E o povo de Israel pôde, então, estudar e voltar a obedecer à vontade de Deus. E Josias foi um rei que ele mandou destruir todos os deuses que existiam por perto, em qualquer lugar, e somente adorar a Deus. Então, através do reinado de Josias, o povo se estabeleceu novamente. O povo ficou muito feliz. Infelizmente, os reis seguintes se esqueceram de Deus e fizeram muitas coisas erradas que não lhe agradaram. O povo de Judá não servia mais a Deus. Eles nem escutaram as palavras do profeta Jeremias e Abacuque, que falaram para eles voltarem atrás para estar louvando e adorando ao Deus eterno. Deus ficou tão zangado e finalmente deixou o inimigo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, conquistar Judá. Os soldados da Babilônia derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram o templo, tomaram as riquezas e levaram para a Babilônia. O rei Nabucodonosor deixou o povo pobre, tudo que era de valor, as pedras preciosas, todas as coisas que o povo tinha conquistado, grandes riquezas, grandes e infinitas riquezas, o que o povo tinha, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia e deixou realmente todo mundo sem nada, muito, muito pobre a cidade, acabou com tudo. O reino de Judá caiu no ano de 586 a.C., né? E assim, o profeta Jeremias profetizou que depois de 70 anos de cativeiro, o povo voltaria a Jerusalém e seria a nação de Deus. Pessoal, essa foi uma longa jornada de vários reis e do povo de Israel. E em muitos momentos o povo de Israel estava lá em cima, né? Contente com Deus, Deus contente com todo o povo. E outros momentos a gente viu que, ora, o povo estava desobediente, afastado de Deus. Mas nos momentos difíceis, a gente pôde perceber que o povo de Israel foi protegido, foi cuidado por Deus. E quando isso aconteceu? Quando eles estavam em conformidade com o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, quando nós procuramos a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, quando a gente escuta a palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem para nos dizer, quando diz para a gente obedecer ao nosso pai, nossa mãe, respeitar os amiguinhos, não brigar, não xingar, não falar mal dos outros, não pensar coisas horríveis a respeito das pessoas sem antes conhecer, por exemplo. Quando nós não fazemos essas coisas e ouvimos a voz de Deus, para nós sermos mais amigos,
agir com mais calma e confiar em Deus, ele faz o quê? Como o rei Ezequias, né? Deus protege, Deus cuida, ele nos dá segurança. E a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração e na nossa mente, o Espírito de Deus faz com que a gente sinta segurança. E a partir de hoje é o que eu vou sentir. A coroa que eu visto é a coroa de Jesus. Se você estiver usando a coroa de Jesus na sua vida, não assim uma coroa bonita, né, para a gente se sentir real e feliz, mas uma coroa que é feita de paz, de amor, de alegria e principalmente de fé em Deus, do Filho de Deus, você vai caminhar com segurança. É isso que o nosso versículo de hoje diz na palavra de Deus, em Salmos 119, 165. Abre lá, vamos decorar, vamos ler a palavra de Deus? Eu acredito que cada dia mais nós vamos ficar mais firmes, mais seguros, quando a gente permitir que a palavra de Deus esteja bem firme no nosso coração. Amém? Assim, até a próxima. Eu espero poder ver você mais seguro e confiante e aqui comigo estudando a palavra de Deus. Um beijo e tchau!